Olá pessoal, vamos hoje falar então de cirurgia da mama. Vamos falar da bendita da mastopexia. O que seria a mastopexia? O que seria a cirurgia da mama? O que a gente tem? Bom, por mastopexia a gente entende levantar a mama, assim como os cuidados de melhorar a forma dela, a gente costuma chamar de lifting mamário. A mastopexia é uma cirurgia feita na qual você vai retirar alguns excedentes, principalmente de pele e de gordura da sua mama, que está numa posição irregular, uma posição inadequada em relação à fixação dela no tronco, no tórax aqui, para ser mais exato, e você vai reposicionar ela mais alta. Para isso, a gente tem duas opções, a mastopexia tradicional, normal, e a mastopexia com o uso de uma prótese. Sim, uma prótese de silicone para melhorar o formato. Ou seja, nem todas as pessoas precisam de uma prótese de silicone para melhorar o formato das suas mamas. Bom, essa cirurgia é aplicada para mulheres que não vão mais amamentar preferencialmente ou que têm a mama muito caída em decorrência de, por exemplo, perdas de peso, outras situações de flacidez extrema, que deixou ali com uma forma e com uma função meio alteradas ao longo do tempo. É normal que isso aconteça em várias mulheres ao longo do tempo, principalmente há uma queda fisiológica após os 25 anos, mas pode acontecer em quaisquer idades, né? Tanto que uma das regras básicas é que a mulher pode operar a mama após 3 anos de menstruações consecutivas, não importando tanto a idade dela. A fisiologia diz isso, não tentem bater em mim. Isso é a ciência e não eu. Existem outros componentes que vão dizer quando que a pessoa está pronta para fazer a cirurgia da mama, mas normalmente é por aí. Bom, na verdade, muitas vezes essa cirurgia é feita pelas mulheres que amamentaram ou que tiveram grandes perdas de peso, né? Por exemplo, os pacientes que tiveram a cirurgia bariátrica normalmente vão ter uma dificuldade de montar a forma da mama novamente e vão precisar dessa situação de usar uma prótese, pelo menos para dar um molde ali, para você montar a forma dela em cima. São cirurgias que podem ser feitas tanto sob alguns casos, com anestesia local e sedação, mas praticamente a grossa maioria com anestesias de porte maior, como anestesia geral. Para isso, você vai ter que ser submetida a vários exames, vários testes, avaliações, avaliação do cardiologista, por exemplo, e um ponto fundamental, avaliação do mastologista ou avaliações de exames de imagem da mama, para a gente garantir que esteja realmente tudo bem com a mama que você está tratando. A paciente sofre uma internação de 1 dia e tem apenas 24 horas de passagem no hospital, realmente, e vai ser submetida a uma cirurgia que pode durar em torno de umas 3 a 4 horas. A não ser quando está associado em outros atos cirúrgicos, como lipoaspiração, cirurgia de abdômen, que a gente fala muito aqui, né? E terá uma cicatriz resultante de acordo com o tipo de mama que ela já tinha, que foi avaliada antes. Existem situações onde você consegue fazer apenas pera-areola, né? A tal da prótese pera-areolar, e tira o excedente de pele, mas tem que ser aquelas que têm pouca glândula mamária e tem só um pouquinho ali. A maioria das pessoas vai ter que ser submetida a algum tipo de cirurgia que deixe uma cicatriz em âncora, maior ou menor, conforme a sobra de pele, conforme o modelo de tamanho que você acerte de deixar essa mamoplastia, essa mama. Com isso, você vai fazer o reposicionamento da areola, você consegue cicatrizes de 3 tipos, que a gente poderia subdividir. Na âncora, você tem a cicatriz em volta da areola, que é redondinha, fica numa divisão entre 2 tipos de cor de pele, ela vai ficar bem escondida. Na outra situação, você tem uma mama que vai ficar com uma cicatriz ali e uma cicatriz vertical. Parece um pirulito ali, na verdade, né? Então, como é que fica essa situação? Porque essa cicatriz não está fora de prumo, por assim dizer, ela não vai ficar mais aparente. Pois é, deveria ser, mas é a cicatriz que melhor se comporta nesta região, onde as forças de tensão são diferentes, então ela tende a desaparecer, praticamente assim, ficar imperceptível e invisível, a não ser quando você chega bem perto, um olhar bem treinado sobre essa região.
A cicatriz horizontal do desenho é a qual você vai dedicar mais atenção e trabalho no período do pós-operatório para que ocorra tudo bem com ela. Então, essa cicatriz é que você vai cuidar. Alguns dos cuidados que a gente usa, por exemplo, são as microporagens ou o uso de placas de silicone, além de outras situações, infiltrações, tal, que você pode fazer uso nessas primeiras 4 semanas. Há uma lenda muito importante sobre o quanto de tempo que você não pode mexer os braços, tá? Isso vem de tempos atrás. Por quê? O começo da cirurgia de mama, por incrível que pareça, as pessoas eram colocadas num molde de gesso e achavam que realmente você não deveria mexer os braços de forma nenhuma. Entretanto, hoje em dia você tem algumas técnicas que permitem que essa movimentação seja maior, mais ou menos precoce. Mas, de forma geral, você tem que pensar que pelas próximas 3 semanas você vai ter que evitar grandes exercícios físicos com os membros superiores, com os braços, né? Grandes movimentações, por exemplo, tudo que tem dentro de um polichinelo, a não ser que é um exercício onde você movimenta os braços, né, para cima, a não ser em certas técnicas que são apenas da colocação de prótese, você vai evitar. Então, na verdade, você tem que ter algum tempinho para se cuidar. Uma das coisas que muitos médicos proíbem, por exemplo, é que você dirija veículo. Por quê? Porque o veículo, você não dirige para você, você dirige contra os outros, né? Uma direção defensiva. Portanto, imagina se dá uma freada brusca, você vai travar os braços no volante, você está forçando contra a musculatura torácica. Pode ser que não faça efeito nenhum, mas pode ser que a gente tenha um efeito desastroso. Portanto, a gente vai evitar que isso aconteça assim. Bem, uma das situações que a gente enfrenta no pós-operatório da cirurgia de mama é justamente que ela vai ter que ter algum cuidado com as cicatrizes, com os pontos e com a movimentação. Então, alguns médicos vão fazer esse tipo de restrição mesmo por esse período. Você vai ter a utilização, às vezes, de dreno ou não, varia de acordo com a cirurgia, de acordo com o médico que está fazendo ela, né? Ressaltando de novo, como o dreno é feito com uma forma de proteção para você, normalmente a gente acredita que todas as proteções, por mais arcaicas que elas sejam, são válidas para os pacientes, né? Então a gente vai manter na nossa opinião. Vai ter opiniões de médicos que vão ser contrárias a isso, vão fazer de uma outra forma, tal, mas a gente acaba seguindo. As próteses de silicone são colocadas ali e são montadas em cima delas as mamas da mesma forma que elas são montadas quando você não faz o uso de prótese. Isso é uma escolha, como a gente já disse, para dar um volume maior ou para dar um formato mais atraente para essas mamas que estão sendo operadas. Normalmente vai ter alguns cuidados pelas próximas 3 semanas e pessoas que têm algumas atividades, por exemplo, eu trabalho em home office. Na semana seguinte, ela já vai estar podendo fazer, teclar em computadores, fazer as coisas mais adequadas assim. Só talvez a gente tenha que segurar um pouquinho a direção de veículos, né? Como eu disse, a gente dirige contra os outros, né? Assim que está atualmente nas grandes metrópoles, no caso a gente que vive assim numa cidade grande, né? Na maior da América Latina, tem muito problema de trânsito mesmo, e a gente sabe lá se a gente vai deixar nossas pacientes participarem. Eu não recomendo. A alta acaba sendo no dia seguinte e com recomendações para casa, de antibióticos, de tudo, e a gente vai ter alguns retornos seriados no consultório para curativos e cuidados. Com isso, a gente vai cuidar basicamente da cicatriz, para evitar que você tenha uma cicatrização de uma forma não desejada. A forma da mama sai dali já. E uma das grandes dificuldades, inclusive, é que existem 2, né, no ser humano. Então, você tem que fazer que os 2 lados fiquem o mais harmônicos possível. Tá? Não existe essa situação delas ficarem totalmente iguais. Se você colocar uma régua ali, você não vai conseguir ver isso, vai ter uma pequena diferença sempre em todas. Afinal de contas, o ser humano é diferente dos 2 lados e não há como torná-lo igual, absolutamente simétrico. Se fosse assim, Deus teria feito a gente numa situação de simetria, né? Não é muito verificado isso daí na maioria das pessoas. Mas é o que a gente busca na cirurgia. Para que você tenha resultados bastante naturais, vão passar alguns
em tempos, por exemplo, alguns meses, ela vai ser montada de uma forma diferente, que a gente fala que assim, ela é montada com o bico meio para cima. Por quê? Porque existe uma situação que é chamada de báscula, que ela roda lá dentro, a glândula mamária, e aí ela se posiciona ao longo dos meses que se seguem a cirurgia numa forma mais harmônica, mais graciosa, montando o que a gente chama de polo inferior, a parte de baixo ali. Aí a cicatriz se encaixa no sulco e as coisas tendem a ficar mais numa situação mais natural, mesmo quando você fez a inserção de uma prótese ali. Então, para evitar que ela mude de posição e suba mais, ela é colocada olhando para baixo, é verdade, para que quando essa mama dá essa rodada que faz ela subir para trás, as duas areolas, né, os dois mamilos fiquem na posição certa, subam olhando para frente, né, que é o natural e normal e esperado. Esse fenômeno acontece sempre e isso é uma das preocupações nas horas que a gente está fazendo a montagem dela ou a medição, né, dos posicionamentos das areolas, né, dos mamilos das pessoas. Simplesmente você pensa nisso para depois eles evoluírem nesse posicionamento. Isso é uma coisa interessante, mas é própria do ser humano. Então a gente tem que levar em consideração na cirurgia. É uma das artes aí da cirurgia, como a gente fala aqui no canal. Bom, no dia seguinte, normalmente as pessoas conseguem ter uma alta e aí vão se dedicar a cuidados e curativos e retornos no consultório com o seu médico de confiança. Sobre a mamoplastia, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Se você gostou, por favor, deixa aqui o seu curtir, deixa o seu like e ligue o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos aqui do canal e mande para aquela sua amiga lá que tem algumas dúvidas de cirurgia de mama para ver se, principalmente a mastopexia com prótese, para a gente ver se ela se adequa nisso daí.